Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na Mãe do Gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então para mais uma vacilão. Seguinte, meus queridos, vamos continuar aqui falando alguns assuntos do nosso roteiro 3, certo? Essa semana a gente vai reforçar alguns pontos. A gente está falando aqui sobre República Oligárquica, portanto, sem pressa, na manhã do gato, sem acelerar o processo, certo? A gente hoje vai tentar finalizar uma reflexão sobre a questão da República Oligárquica, que já foi levantada no vídeo anterior que eu deixei para vocês no link, firmeza? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho melhor o assunto de uma forma que a gente consiga refazer ou fazer alguns pontos da nossa apostila, beleza? Tudo bem? Nossa apostila não, desculpa, do nosso roteiro número 3. Bom, não esqueça de colocar, por favor, o seu nominho aí, seu nome, sobrenome e a turma, beleza? Só por uma questão de controle. Mano, hoje eu tô gago, hein? Rapá. E só hoje, né? Só hoje, coitado. É só pôr o nominho, só por uma questão de controle, beleza? Só pra gente saber quantas pessoas estão vendo, se é que estão vendo alguma coisa. Calma aí que eu não vou morder você não, só tô colocando água aqui do lado. É nóis. Então se liga, vacilão. Vamos lá, pau no gato que já demorou um pouquinho. Então, senhoras e senhores, bora nós? Bora. Bora lá. Se liga, pau no gato. Uau! Então a gente está falando aqui sobre o período da República Oligárquica no Brasil, certo? Vamos lembrar que a República Oligárquica é um período, é uma parte da República Velha. A República Velha é dividida em dois períodos. República da Espada, quando nós temos dois presidentes militares que saíram do exército, dois generais, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E agora, após a saída do Floriano Peixoto da presidência do Brasil, quem vai assumir o governo brasileiro durante aproximadamente de 1894 até 1930, então 36 anos, quem vai assumir é a sociedade civil, certo? Nós vamos ter então políticos não militares assumindo a presidência do Brasil, mas até aí sem novidades. A gente já viu então como que era o modo de atuação da política oligárquica. A gente viu que essa república, quer dizer, essa coisa do povo, né? Coisa, público do povo, coisa pública, esse governo republicano tinha pouca coisa de republicano, já que a população que participava das eleições, ela era completamente guiada, ela não tinha voto livre. Através do voto aberto, os coronéis controlavam o voto das pessoas que aceitavam esse domínio em função da miséria, beleza? Que aceitavam esse domínio em função da fome, em função do medo também. Então, a gente vê que essa primeira república brasileira, ela é um pouquinho questionável. Você tem uma maior participação que a monarquia, sim, aliás, a monarquia, apesar de termos aí muitos romances, Dom Pedro II era legal, um rei, Princesa Isabel libertou os escravos, essa monarquia, a sociedade brasileira não era um exemplo. A gente não pode esquecer que havia escravidão, a gente não pode esquecer que a desigualdade era igual, a gente não pode... Não, desculpa, né? Não era igual não, era um pouquinho maior, já que a maior parte da população não tinha nem direito à liberdade. A gente não pode esquecer que os impostos pagos pela população voltavam muito pouco para ela. Então, se para nós hoje os impostos que nós pagamos para o governo volta pouco, naquela época era ainda pior, Dom. A cena era tensa, a cena era pesada. Então, há um certo romance em cima da monarquia. Aí você pode até falar, pô, mas a república era melhor que a monarquia. Beleza, mas isso não quer dizer que era boa. Então a gente tem que tomar esse cuidado com, houve uma melhora com relação à monarquia, porque mais gente participava, você tinha um congresso que fazia as leis, mas isso não quer dizer que isso melhorou para a população mais pobre ou para os ex-escravos, certo? Como vocês viram aí, após a proclamação da República, mesmo com o fim da escravidão, a gente vai ter algumas populações completamente fora dessa cena política. A gente não pode esquecer, por exemplo, que os escravos, os ex-escravos agora, eles não foram absorvidos pelo mercado. O mercado não queria dar emprego para esses caras. A gente não pode esquecer que esses mesmos escravos que agora estavam livres, estou livre, ótimo, eles não receberam nada do governo. Aí você fala, nossa, mas receber do governo por quê? O cara que tem que se virar
Irmão, o cara tem que se virar. O cara, ele foi tolhido da sua liberdade, tiraram a liberdade dele. Alguns nem conheceram a liberdade, só tiveram ideia do que era na hora que começaram a falar em Lei Áurea. E você joga o cara, abre as porteiras da fazenda, joga o cara da rua e fala, vai lá, faz seu mundo aí. Mano, não é assim. Os países sérios onde a escravidão ocorreu e acabou, você teve, desculpa, né? Você teve uma reparação. O Estado fez questão, certo? Um governo sério, o mínimo que se pode pensar, fez questão de pelo menos equiparar. Esses ex-escravos agora vão precisar começar de alguma coisa, já que eles não tiveram direito a nada, nem a sua própria liberdade. A gente tem alguns caras que falam, historiadores, né, que talvez precisem ler um pouquinho mais, ou historiadores que ficam longe das periferias e não sabem como é a vida da periferia brasileira ainda hoje, falando, mas o cara tinha que começar, o cara tinha que se virar, é assim que é, precisa correr pelos seus próprios meios, certo, mas a gente tá falando de uma rapaziada que tomou chicotada durante 20, 30 anos e de repente conseguiu a liberdade e que sofreu um preconceito enorme, então mesmo você agora sendo ex-escravo, você não conseguia trampo porque ninguém queria dar trabalho para o ex-escravo. A gente não pode esquecer que esse período também, o governo brasileiro, republicano, se preocupou em trazer imigrantes da Europa, beleza? Brancos, para tentar uma política clara, preconceituosa, chamada eugenia. Essa política de eugenia consistia no quê? Uma tentativa de branqueamento da população brasileira, certo? Trazendo os europeus, trazendo italianos, alemães, poloneses, japoneses, que não são europeus, é óbvio, né? São asiáticos, mas os japoneses também chegaram aqui, para tentar melhorar a cor da população brasileira, certo? E aí a rapaziada que agora é ex-escravo, numa competição no mercado de trabalho, não vai conseguir. Havia um preconceito também, uma ideia de que o escravo era preguiçoso, produzia pouco. Aí vem a pergunta, né? Tio, você tá tomando chicotada nas costas, você come mal, você dorme mal, você é tratado como um animal. E aí, você quer produzir da melhor forma possível? É claro que não. Se eu fosse um escravo e recebesse chicotado, mal alimentado, em condições inadequadas, eu ia produzir da pior forma possível, mesmo correndo o risco de sofrer uma violência ainda maior. Então, é, o discurso, por isso que é bom estudar a história. O discurso é muito simples, né? Muito fácil aceitar isso. O escravo era preguiçoso, o negro era preguiçoso, o preto era preguiçoso. Não é tão simples, não. Vamos estudar um pouquinho antes de abrir a boca para falar uma coisa dessa. Na internet a gente vê bastante. Não é o caso de vocês, espero. Beleza? Bom, essa rapaziada então, agora ex-escravos que estão na República, mas que não fazem parte dela, não só os ex-escravos, tá? Os afrodescendentes também. A gente não pode também achar que todos os negros, todos os afrodescendentes estavam sendo escravizados. Havia um número de libertos, sim. Um número não grande, mas um número considerável de ex-escravos. E aí, esses ex-escravos agora vão também buscar, lutar pela liberdade dos seus pares, beleza? E aí a gente vai ter vários movimentos organizados pelos próprios afrodescendentes que são que são a favor do fim da escravidão, e depois que a escravidão acaba, eles vão organizar ou vão tentar organizar movimentos para recolocar essa população afrodescendente no mercado de trabalho, para recolocar a população afrodescendente em patamares que sejam iguais a das outras partes da população. Eles são coisas básicas, por exemplo, do trabalho. Então, muitas vezes, por vários momentos, a gente vai ter a rapaziada se organizando para tentar fazer com que os afrodescendentes se qualificassem para serem aceitos no mercado de trabalho. Mas isso não quer dizer que eles eram aceitos, não, certo? E uma das coisas que a rapaziada que vai defender a qualificação dos afrodescendentes, a qualificação dos negros nessa sociedade, é a criação de jornais, criação de imprensa. A gente vai ter vários senhores,
várias senhoras participando dessa formação de jornais, de revistas, que vão denunciar o racismo, a violência, a falta de oportunidade da população negra. Beleza? Tudo bem? Até aí, sem problemas, né? A gente vai ter alguns senhores, uma rapaziada que vai ser muito importante para conseguir fazer com que a causa da população negra chegasse aos ouvidos da maioria da sociedade brasileira. Beleza? Então, a gente vai ter algumas peças-chave desse processo todo, e que a gente vai ter aí como Raul Joviano, José Correia Leite, José do Patrocínio, Machado de Assis, esses caras são bem legais, né? Afonso Lima Barreto, esse cara escreve livros excelentes. E Benjamin Oliveira, Pixinguinha, que aliados a outras personalidades vão conseguir fazer com que a voz dos afrodescendentes sejam ouvidas, pelo menos escutadas às vezes, certo? Essa população negra também que fica de fora, ela vai buscar se organizar politicamente, é por isso que a gente vai ver lá a criação de dois grupos bem politizados, muito politizados mesmo, que é a Frente Negra Brasileira, que é um grupo político, uma espécie de grupo, partido político, que vai tentar, através de ações, fazer com que a população negra seja vista de outra forma. Então, havia a ideia de que a população negra era ligada ao banditismo, era ligada às violências, e a Frente Negra Brasileira vai tentar fazer o quê? Vai tentar criar, então, uma rede com a população honesta, vamos dizer assim, né? Não é o termo correto, com a população qualificada, a população que recebia, por exemplo, títulos da própria Frente Negra Brasileira, de que aquele cidadão que estava ligado à Frente Negra era um cidadão honesto. Então, um cara ia lá, tinha que ser afrodescendente, é óbvio, ele ia lá, dava o nome do pai, da mãe, dava seus antecedentes, ou falava sobre seu histórico de vida, e a Frente Negra, então, através de uma pesquisa, o cara tinha que provar o que ele falava, dava para ele uma carta de recomendação. E através dessa carta de recomendação, ele talvez conseguiria uma chance maior de conseguir um emprego. Isso era interessante. Isso era muito interessante, certo? A Frente Negra também tenta criar consciência política para a população mais pobre, de que era preciso lutar pelos seus direitos, era preciso participar, era preciso não aceitar essa dominação, esse preconceito que existia na população brasileira daquela época, certo? Caramba, a gente está falando de começo do século XX, a gente está aqui, ó, um quarto do século XXI já, e as coisas mudaram muito pouco, né, rapaz? A questão é que a Frente Negra Brasileira ela não consegue muito sucesso, porque a partir da década de 30, né, para ser mais exato, a partir de 1937, Getúlio Vargas ele fecha o Congresso, ele impõe uma ditadura militar, e nessa ditadura militar, então, a Frente Negra Brasileira, que vinha crescendo, claro, né, a maioria da população é de afrodescendentes nessa época, e hoje a gente tem um pouquinho mais da metade também. E a Frente Negra, então, como partido político, acaba se enfraquecendo porque Vargas ele fecha o Congresso e proíbe os partidos políticos de existirem, certo? É claro que não fica só nisso, não fica só na política. Eles vão buscar também levar cultura, fazer com que a população afrodescendente tenha acesso e possa produzir arte, beleza? Esse é o caso, por exemplo, do Teatro Experimental do Negro. Irmão, esse Teatro Experimental do Negro é um grupo de teatro que vai tentar fazer com que a arte teatral negra seja vista através de histórias criadas por autores negros, diretores negros e, claro, atores e atrizes negras. Irmão, tudo bem? Bom, dessa forma, então, a gente vai ter uma parte da população buscando seu espaço dentro do que era a República. Mas a gente não pode esquecer que essa luta não era só dos negros, era das mulheres, era dos indígenas, da população mais pobre. Não é à toa, por exemplo, meus queridos, não é nada que deve ser deixado de lado,
quando eu falo que durante a República Velha eu tenho um monte de revoltas, um monte de movimentos sociais. Eu tenho revoltas em todos os cantos, em todas as regiões brasileiras. Eu vou ter a revolta da vacina no Rio de Janeiro, vou ter a revolta da chibata também no Rio de Janeiro. Eu vou ter greves operárias na região de Osasco, de São Paulo, de Minas Gerais, no Paraná. Eu vou ter uma revolta chamada Revolta de Canudos, que é extremamente importante, onde a população miserável simplesmente quer viver e o governo, com medo de que aquela população mais pobre acabe aceitando os ideais de Canudos, porque aqui em Canudos a população foi viver num sertão, numa área abandonada que ninguém queria, grande, claro, no interior da Bahia, e foi viver, escutando as palavras de um cara que se dizia enviado por Deus, mas que pregava a igualdade, que o cara que pregava, igualdade não, o cara que pregava a não miséria, o cara que falava que a população tinha direito a comer o que ela produzia, beleza? Dentro de Canudos, um senhor chamado Antônio Conselheiro dá esperança a essa população pobre e explorada, beleza? Bom, Canudos, contestado no Paraná também, importantíssimo, a gente não pode esquecer, também, população mais pobre sofrendo muito. Isso quer dizer o quê? Que a República veio, mudou, ótimo, beleza, mas a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de apontar para que os problemas brasileiros sociais e econômicos ainda existiam. Essa república que veio para solucionar um problema político não solucionou um problema social e econômico. A população mais pobre, continuava sendo explorada, e a população que antes era chicoteada como escravos, agora não tem trampo, mas ainda sofria preconceitos e ainda sofria violência, claro, porque as forças, as autoridades sempre tratavam a população negra, afrodescendente, de uma forma não muito respeitosa. Beleza? Tudo bem? Bom, é desse jeito. Eu vou deixar mais para frente também aí um clipe do Rapa sobre o movimento de Canudos, que ficou legal. Eu vou deixar aí para a gente refletir. E aí quem tiver qualquer pergunta, pode mandar, que aí no próximo vídeo a gente tenta discutir aqui. Beleza? Então é desse jeito. Espero ter ajudado vocês para finalizar esse roteiro número 3. Irmão? E é desse jeito, é nóis. Aí, tá acabando, tá acabando. Vamos esperar a vacina. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não posicionado, vai terminar uma gosta da Marília. E aí, mete uma máscara nessa carinha linda. Mesmo, professor, meu nariz é grande. Compra assim, ó, um cuecão e põe aí esse de máscara. Firmeza? Mas novo, hein? Pelo amor de Deus. É nós que... e toma banho, hein? Toma banho de vez em quando. É nós que tá, irmão. Fui!